Hello, how are you? Is everything okay? I hope you are alright. In this video, we're going to talk about the days of the week. We are going to have a review because you have studied that before. I'm going to tell the story about the names of the days of the week in English and in Portuguese. Days of the week. Os dias da semana. Os dias da semana em inglês, temos aqui a ordem do primeiro dia até o sétimo dia, começando ali pelo domingo, indo até o sábado. E os dias da semana em inglês, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. Ok? Como já vimos antes, é só uma breve revisão. Aqui alguns comentários sobre semana e dia, algumas expressões que a gente usa, né? Week, como sabemos, é semana, weekend, final de semana, e day, né? A palavra dia em inglês. Algumas expressões que a gente usa, ó, have a nice day, tenha um bom dia, have a nice weekend, tenha um bom final de semana. Eu separei aqui em finais de semana e os outros dias, para a gente ver como a gente fala os nomes em inglês. Então, nós temos aqui o sábado e o domingo. A gente vai dizer Saturday e Sunday. Saturday, Sunday. E os outros dias da semana, começando aqui com segunda até o sexta. Monday. Este daqui, nós não vamos pronunciar esse E que está de azul. Aí nós vamos fazer o seguinte, ó, a letra U em inglês, ela se chama you, e nesse caso ela vai ter a pronúncia do nome dela, you. Então nós vamos fazer till e vamos fazer um Zzinho aqui, ó, Tuesday, tá? Tuesday, Tuesday. O que nós vamos fazer aqui no quarto? A gente não vai pronunciar esse D e nem vamos pronunciar esse E. Então nós vamos fazer aqui, ó, when, e vamos fazer um som como se fosse um do Z aqui também, ó. Wednesday, ok? Wednesday. Wednesday. Esse daqui é um pouquinho chato de falar, porque muita gente tem dificuldade de fazer aquele som do TH. Aquele som que aparece, por exemplo, na palavra pensar em inglês, na palavra think. Temos um th. Esse som é um pouco difícil. Para fazê-lo, você precisa colocar a língua no meio dos dentes. E muita gente tem uma certa dificuldade. E aí as pessoas acabam falando assim, ó, Thursday, em vez de falar Thursday. Então o que você vai fazer? Quando você for falar, se você estiver falando Thursday, quando você fala Thursday, você não coloca a língua no meio dos dentes, né? O que você vai fazer? Você coloca a língua no meio dos dentes e ao invés de você falar Thursday, você vai acabar falando Thursday, ok? Então quando for fazer esse som, você pode até começar a fazer um ter, mas coloca a língua no meio dos dentes que não vai sair um ter, vai sair um th. Então você faz Thursday, ok? E o último aqui, Friday. Então, recapitulando aqui, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday e Friday. Ok? Mais uma vez, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. E os dois do final de semana, Saturday e Sunday. Ok? Bom, como vocês podem observar, os dias da semana em inglês, todos terminam com a palavra dia no final. É como se fosse dia de alguma coisa. Então, nós vamos contar aqui como que os dias da semana receberam estes nomes. Como que eles receberam estes nomes? Bom, os nomes dos dias da semana têm a ver um pouco com astrologia. Sim, com o nome dos corpos celestes. Aqui nós temos o nome dos corpos celestes, o Sol, a Lua e os planetas. Isso aqui é uma astrologia de um período chamado período helenístico, que vai de 323 before Christ, antes de Cristo, até 31 before Christ, 323 antes de Cristo a 31 antes de Cristo. O que acontece? Em muitas línguas, o nome dos dias da semana veio daqui.
Eles pegaram o nome dos corpos celestes e colocaram o nome dos dias da semana. A gente vai ver isso aqui, por exemplo, nas línguas latinas. O que são as línguas latinas? Antes de existir a língua portuguesa, a língua espanhola, italiana, francesa, romena, existia uma língua comum chamada latim. Essa língua não existe mais, ela acabou. E ela acabou virando outras 5 línguas, virou português, espanhol, italiano, francês e romeno. E em latim, o nome dos dias da semana era o nome dos astros, do Sol, da Lua, Marte, Mercúrio, Saturno e tal. Em língua inglesa, o que aconteceu? 3 desses astros foram usados para dar nome aos dias da semana: o Sol, a Lua e o Saturno. O Sol virou esse dia aqui, ó, Sunday, é como se fosse o dia do sol. A lua, moon em inglês, virou Monday, tá? Como se segunda fosse o dia da lua. E o Saturno virou Saturday, como se fosse o dia de Saturno, ok? Então esses 3 dias da semana têm esses nomes devido aos astros, tá? Sol, Lua e o planeta Saturno. E os outros 4 dias da semana? Bom, eles receberam nomes de deuses antigos, deuses germânicos. Os povos antigos tinham lá vários deuses. A gente vai ver isso em mitologia grega, mitologia romana, né? Nomes como Zeus, nomes como Odin, Júpiter, enfim, são nomes de deuses de mitologias romanas, gregas, nórdicas. E aqui nós vamos ter nomes de alguns deuses dos povos germânicos antigos. Sim, os dias da semana em inglês têm a ver com o nome desses deuses antigos. Por exemplo, terça-feira, Tuesday, é em homenagem ao deus da guerra germânico que se chamava Til, tá? Aqui tem uma representação do deus Til. Então, terça-feira tem a ver com o deus da guerra, Til. Curiosamente, em espanhol, por exemplo, terça-feira é Martes, que é o nome de um planeta também, né? E é nome de um deus da guerra também. Na mitologia romana, o deus da guerra chamava Marte. Então, terça-feira é o dia do deus da guerra. Chegamos aí na quarta-feira, Wednesday, é o dia do principal deus lá dos povos germânicos, é o Wodan. Esse deus é conhecido também por Odin, que vocês obviamente já ouviram falar. Aqui uma representação de Odin. Em Thursday é dia do God of Thunder, Deus do Trovão, o Thor, que vocês obviamente já ouviram falar, virou até personagem da Marvel, né? Aqui uma representação do Thor com o seu martelo. Os vikings, eles acreditavam que quando tinha um trovão, era o barulho do Thor batendo o seu martelo. Isso na mitologia lá dos nórdicos, né? E Friday é em homenagem à deusa do amor, a Freya. Ok? Então essa é a história por trás dos nomes dos dias da semana em língua inglesa. Você tem 3 dias que é nome de corpos celestes, Sol, Lua e um planeta, e os outros são nomes de deuses, ok? Isso surgiu assim, né? E é assim até os dias de hoje. Não houve uma mudança no nome dos dias da semana e tal. Essa é a história por trás dos nomes. Aqui uma representação, né, da deusa Freya, a deusa do amor. How about Portuguese? E em português, a língua que nós falamos e que também falam os portugueses. Bom, em português, como a gente sabe, o nome dos dias da semana é uma ordem cronológica. Segunda, terça, o segundo dia da semana, né, chama segunda, depois terça, quarta e tal. Por que isso? Bom, primeiro, como eu disse, antes de existir a língua portuguesa, né, e os outros idiomas, espanhol, francês, italiano, romeno, você tinha o idioma latim. E em latim, os dias da semana era o nome dos astros, né? Mesmo que você nunca tenha visto nada de latim, dá para você entender que isso aqui é Lua, que isso aqui é Marte, que isso aqui é Saturno, Mercúrio, que isso aqui é o Sol. Beleza. O que aconteceu? Quando os romanos se converteram ao cristianismo, né, passaram a ser cristãos, né, porque até então eram povos que acreditavam, né, em diversos deuses e tal.
Quando se tornaram cristãos, eles mudaram o nome do dia do Sol e do dia de Saturno. O dia de Saturno, eles pegaram uma tradição antiga, lá nas histórias do Velho Testamento, em que as pessoas utilizavam o sábado como um dia de adoração, tinha um sábado sagrado, né? O sábado, e aqui está o sabatum em latim. Então eles mudaram o nome de dia de Saturno e colocaram esse sábado sagrado. E fizeram o mesmo com o domingo. Deixou de ser o dia do Sol e passou a ter esse nome aqui, ó, o Dominica, que significa dia do Senhor. Então eles pegaram os dois dias sagrados, né, para a religião, o sábado que se usava antigamente e o domingo que passou-se a usar, né, nos dias de hoje, por exemplo, o dia onde as pessoas mais vão às igrejas é o domingo. Então eles mudaram o nome desses dois dias, do dia do Sol e do dia de Saturno, passando a ser o Dominica e o Sabatum em português, domingo e sábado, certo? Bom, então, como vocês podem ver aqui, ó, aqui tem um quadro com as línguas que surgiram do latim: português, francês, espanhol, italiano e romeno. E como vocês podem ver, o sábado e o domingo, né, a grande mudança. Deixou de ser dia de Saturno e dia da Lua, e dia do Sol, aliás, né, deixou de ser Saturno e dia do Sol, passou a ser sábado e domingo. Todas as línguas, né, em francês, em espanhol, em italiano, em romeno, o nome é sábado, né? Em espanhol é igualzinho, mas nas outras línguas um pouquinho diferente, mas faz referência a isso, ao sábado. E o domingo também, igualzinho em espanhol, nas outras línguas um pouco diferente, mas enfim, teve a mudança. O que não mudou foram os outros dias. Olha só, segunda continua sendo referência à Lua, terça referência a Marte, quarta referência a Mercúrio, né? Não houve uma mudança nos outros dias da semana, continuou sendo dias que fazem referência a corpos celeste, a nomes de planeta. Só em português que mudou. E por que mudou em português? A coisa foi o seguinte, os responsáveis pela igreja na região onde hoje é Portugal, através de uma pessoa chamada São Martim, eles acharam que era errado ficar dando o nome dos dias da semana para os astros, Lua, Marte, Mercúrio, né? Então o que eles fizeram? Eles resolveram acabar com isso e colocar uma ordem cronológica para os dias da semana: segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Antes da Páscoa, uma semana antes, os dias eram feriado. Esse termo feira que a gente usa nos dias da semana veio disso. Antes da Páscoa tinha um feriado, né? Então você tinha lá a segunda-feira, a terça-feira, a quarta-feira, a quinta-feira, sexta-feira, que eram os dias sagrados, os dias que eram feriado antes da Páscoa, e depois você tinha lá o sábado e o domingo. E aí, como eles não queriam deixar os dias da semana com os nomes de corpos celestes, o que eles fizeram? Eles mantiveram lá o domingo, o dia principal para eles, um dia sagrado, o sábado também um dia sagrado, e colocaram o nome de feira e uma ordem cronológica: segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Ok? Então é isso aí. Nas outras línguas, né, que vieram do latim, francês, italiano, espanhol, até hoje o nome dos dias da semana faz referência a corpos celestes. E na nossa língua é por causa de uma decisão da igreja da época, que resolveu que não ia adotar o nome de corpos celestes para os dias da semana, e a gente tem uma ordem cronológica. Eu acho que, não tenho certeza, tenho quase certeza que talvez o único idioma no mundo em que os dias da semana seja uma ordem cronológica provavelmente seja aí o nosso. Ok? Okay, see you. Bye bye. Stay home if it's possible. Be safe.